Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, dia 9 de março de 2023, a Igreja Católica lembra, como santo do dia, de Santa Francisca Romana. Vamos conhecer um pouco mais da história desta santa. Ela foi mãe, viúva, religiosa e fundadora. Nasceu no ano de 1384 e faleceu em 1440. Foi um exemplo de caridade a toda prova. Francisca é filha de um casal cristão, que na fé católica educou a criança. E quem imaginaria que aquela pequena menina teria um dos corações mais caridosos que a cidade eterna já viu. Desde a mais tenra idade, Francisca manifestou aos seus pais e à comunidade o seu amor pelas coisas de Deus. Imitava sua mãe nas práticas de piedade e devoção. Fez voto de virgindade a Deus, aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e também ao seu pai, a jovem é prometida em casamento a Lourenço Ponziani. O jovem é de família nobre, bom caráter e grande fortuna. Do matrimônio de Francisca com Lourenço, nascem João Batista, João Evangelista e Inês. Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha como obrigação se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes vistosos. Porém, a sua piedade não era sufocada por esses ricos vestidos, aproveitando todo o seu tempo livre para se dedicar à oração. Ela não se esquecia das práticas de piedade que aprendera com sua mãe na infância. A sua própria família a considerava um anjo da paz, pois ela não omitia o ardente anseio que tinha por estar com Deus. Amava de todo o seu coração o Senhor, e por isto dedicou-se com inteireza na educação dos filhos, assumindo conscientemente a vocação matrimonial que Deus lhe permitiu viver. O cenário que Roma se encontra é miserável e devastador. A fome, a doença e a guerra deixam suas marcas nas residências, nas famílias e nas ruas da cidade. A caridade floresce ainda mais no coração de Francisca. Por meio das obras, ela manifesta sua fé através das generosas doações. Ela ajudava os mais necessitados, distribuindo alimentos entre eles. Quando o seu sogro a proibiu dessa prática, ela não se envergonhou em sair pelas ruas de Roma pedindo esmola para aqueles que viviam na miséria. Verdadeiramente, Francisca traía consigo a manifestação da glória de Deus. Certo dia, em companhia de uma amiga, buscando num celeiro vazio os grãos de trigo com muito custo, recolheram alguns quilos para doar aos pobres. Após a sua saída, seu esposo Lourenço entrou no lugar e ali foi surpreendido com 40 sacos de trigo, cada um pesando 100 quilos. Os milagres começaram a deixar rastros por onde a advogada da cidade de Roma passava. Lourenço, tocado pela fé da esposa, permitiu que ela trabalhasse para defender o povo romano da fome e da miséria. A santa romana enfrentou grandes provações. Seu marido foi ferido gravemente em uma primeira invasão dos Colonna a Roma. O palácio da família foi saqueado e todos os bens confiscados. Para a maior dor de Francisca, seu esposo Lourenço e seu filho João Batista partiram para o exílio. Com o flagelo da peste devastando a cidade, Francisca fez do seu palácio um verdadeiro hospital, acolhendo os doentes e cuidando com amor maternal das vítimas que batiam à sua porta. Os seus 2 filhos que restaram foram feridos pela peste e morreram. Nem ela escapou da doença, mas por graça e milagre de Deus foi curada, continuando sua incansável caridade. Francisca Romana recebeu de Deus muitas visões, o inferno e até mesmo o céu. Deus a consolou e lhe deu a graça de ver o seu anjo da guarda,
tendo-o como um fiel companheiro e conselheiro de sua missão. Na luz desse arcanjo, ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações. Recebeu o dom do discernimento dos espíritos e do conselho, os quais usava para converter os pecadores. Francisca tem a alegria de receber em sua casa o seu esposo Lourenço e seu filho Batista, que retornaram do exílio. A mãe se alegrou com o casamento do filho e com a presença leal e compreensiva do marido, que bondosamente permitiu que a santa fundasse uma associação de religiosas seculares, a Sociedade das Oblatas da Santíssima Virgem Maria. Francisca vivia os conselhos evangélicos em sua casa, assim como as demais consagradas da ordem. Comprometida como estava pelo matrimônio, somente depois da morte do esposo, em 1436, Francisca finalmente fez-se religiosa. Entrou como postulante na congregação por ela fundada, mas foi obrigada, pelo capítulo da comunidade e pelo diretor espiritual, a aceitar os encargos de superiora e fundadora. Santa Francisca Romana, após 3 anos no convento, por força maternal, viu-se obrigada a retornar para o palácio para cuidar de seu filho. Ali mesmo ela foi acometida por uma pleurisia e percebeu que se aproximava o dia de sua Páscoa. Em meio aos sofrimentos da doença, aconselhou suas filhas espirituais, partindo desse mundo no dia 9 de março, após a oração das vésperas. Ao elevá-la às honras dos altares, em maio de 1608, o Papa Paulo V qualificou-a de a mais romana de todos os santos. E o cardeal São Roberto Bellarmino, que contribuiu decisivamente com seu voto para a canonização, declarou no consistório: a proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas: as virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. A minha oração. Virgem Maria, nossa querida Santa Francisca Romana, seguiu o seu exemplo de caridade extrema. Pedimos a sua intercessão para que as mulheres e homens do nosso tempo vivam a caridade acima de tudo. Outros beatos e santos que a Igreja relembra no dia 9 de março. Os 40 soldados da Capadócia, santos que sofreram nos cárceres os cruéis tormentos. Foram-lhe quebradas as pernas e assim consumaram o seu glorioso martírio na antiga Armênia, hoje Turquia, ano 320. São Paciano Bispo, que na pregação da fé afirmava: cristão é o meu nome e católico o meu apelido, em Barcelona, ano 390. São Vital de Castronuovo, monge na Lucânia, atualmente Basilicata, Itália, ano 993. São Bruno, bispo de Erfurt e mártir, que enquanto acompanhava na Itália o imperador Otão III, fascinado pelo carisma de São Romualdo, abraçou a vida monástica e recebeu o nome de Bonifácio. Foi assassinado por idólatras com 18 companheiros na Morávia Oriental, hoje Alemanha, ano 1009. Santa Catarina Virgem, da Ordem de Santa Clara, que sendo ilustre nas artes liberais, mas ainda mais ilustre pelos dons místicos e pelas virtudes da penitência e da humildade, foi mestra das Virgens Consagradas, em Bolonha, na Emília-Romanha, Itália, ano 1463. São Domingos Sávio, que dotado de ânimo afável e jovial, já desde a infância, ainda adolescente, percorreu velozmente o caminho da perfeição cristã, ano 1857. Os santos mártires Pedro Choe Ryong e João Batista Chon Shan-un, pais de família, que por terem administrado o batismo e editado livros cristãos, foram condenados a vários suplícios e permaneceram de tal modo constantes na fé que causaram admiração aos seus perseguidores,
na cidade de Neikoh-ri, na Coreia, ano 1866. Santa Francisca Romana e demais santos e santas do dia 9 de março, rogai por nós.